Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para a correção do módulo 5, né? No módulo 5 nós falamos sobre fenícios e hebreus. Vamos fazer a correção dos exercícios propostos desse módulo. Vamos chamar aqui a nossa apostila e nós vamos tentar fazer uma correção bem dinâmica aqui, bem rápida, apesar de termos 7 atividades, né? Nesse módulo, são mais atividades, tratamos de 2 povos, então pode ser que fique um pouquinho mais extenso aqui. Mas assim, as questões aqui não são difíceis, né? São bem fáceis. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa em sala de aula, tá? É lógico que vocês já estão vendo aqui a resposta, né? Que o próprio objetivo já traz, né? Uma resposta até bem simples, tá? Mas é satisfatória, tá? As perguntas são simples também, né? Faça uma relação entre o desenvolvimento do comércio fenício e a invenção da escrita fonética. Bom, o que é uma escrita fonética? Uma escrita onde os símbolos eles se referem aos sons, tá? Então eu vou escrever abelha, eu não preciso fazer um símbolo, né, de uma abelha, que seria uma escrita ideogramática, lá do Egito, por exemplo, né? Os hieróglifos funcionavam desse jeito. Então eu preciso o quê? Escrever o som, né? O som, né? Da palavra abelha. Tá? Então eu vou escrever abelha, ok? Era uma forma de facilitar, né? E aí a gente tem o quê? Pô, quem que eram os fenícios? Comerciantes, tá? Então olha aqui, ó, a partir do desenvolvimento mercantil. Então eu tenho comércio, eu tenho comércio com vários povos, tem que registrar, né? Pô, peraí, fiz comércio com os egípcios, vendi, sei lá, cobre, troquei cobre por trigo, né? Fiz comércio com o povo lá da Grécia, troquei, né, o trigo por azeite, né? Então eu tenho que registrar tudo isso, tá? E como que é uma forma mais fácil de eu registrar? Uma escrita mais fácil, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho necessidade de criar um sistema de escrita mais fácil para facilitar a organização do comércio, tá? E por isso eu tenho a invenção dessa escrita fonética. Beleza? Tá aí o texto, se quiser pausar e copiar o texto que está aí, tá adequado, tá? Mas a explicação aqui é bastante interessante também. Acho que ela acrescenta bastante aí no que o texto do objetivo, né, a resposta do objetivo traz. Qual a importância da religião monoteísta para a preservação do povo hebreu? Bom, se eu tenho um povo que perdeu o controle sobre o seu território, foi expulso pelos romanos lá no século I, né? Então eles ficaram, né, dispersos pelo mundo, sem um estado, sem um território, né? Qual que foi o fator que manteve, né, a identidade desse povo? Foi a religião, tá? Então manteve, acho que mais uma unidade, mais uma identidade cultural do que política, né? Porque assim, unidade política, mas não tinha um estado, um governo, né? É uma identidade cultural, né? Eu não colocaria unidade política não, porque vamos pensar, os judeus foram expulsos, tinha judeu em Portugal, na Espanha, na França, no leste europeu, mas eles não faziam uma. Era um povo, era uma nação, né? Um povo que estava fazendo uma cultura, mas não era um Estado, não tinha um governo, né? Não tinha uma unidade política. Né? Ah, lá na antiguidade sim, né? Lá na antiguidade sim, né? Mas aqui, preservação do povo o hebreu, né? Eu acho que diz mais respeito à cultura, né, judaica que nós temos até hoje, tá? Muito bem. 3. Aqui tem uma foto do Muro das Lamentações, né? O Muro das Lamentações é uma parede externa do templo judaico, né? Salomão construiu um templo, né? Então, olha lá, religião monoteísta, né? Qual que era o grande templo, né, onde se adorava Yahvé? Esse templo que foi construído por Salomão. Antes que Salomão construísse, era uma barraca, um tabernáculo que ele chamava, né? Uma barraca, né, de tecido, logicamente, que ricamente ornamentada, era a morada de um deus, né? Era a morada do deus Yahvé. Ah, mas e os outros deuses, né? Então, até onde a gente tem aqui, os hebreus eram monoteístas, tá? Ah, mas tem pesquisas arqueológicas indicando politeísmo. Eu sei, eu já vi na internet também, né, falando disso, tá? Mas aí pro vestibular, pro Enem, vamos pensar que os hebreus eram monoteístas, tá? Levando em consideração a história do povo hebreu desde a antiguidade até os dias de hoje, a permanência de cultos praticados em torno do Muro das Lamentações. Aqui, ó, pessoas rezando aqui
nesse muro, nesse monumento, né? Nesse patrimônio histórico aqui, que é o Muro das Lamentações, que é uma parede externa, né? Do templo, tá? Então, olha aqui onde ficava o templo. Então, isso daqui tem um valor religioso muito grande para os hebreus. Pode ser entendido como um ato do que, gente? Um ato de resistência e memória. É um ato de resistência. Lá, memória, lá era o templo, né? Do meu Deus, lá que eu vou rezar. Resistência da cultura, resistência da religiosidade, tá? Ok? Muito bem. Não vou nem ler as outras porque aqui está evidente que é letra A, ok? Tudo bem. 4. Levando-se em consideração a localização geográfica da civilização fenícia. Qual que é a localização geográfica da civilização fenícia? Aqui. Olha as cidades ali, ó. Biblos, Ugarit, Sidom, Tiro. Ah, não é exatamente aí, né? Eu coloquei muito maior do que deveria ser. Então, mais ou menos aqui, né? Esse territóriozinho aqui, uma faixa estreita, tá? Fez comércio com todo o mar Mediterrâneo, fundando colônias aqui, ó, Cartago, né? Vou voltar para destacar aqui o nome da cidade, Cartago, Cádiz, né? Chegando até a Inglaterra, saindo do mar Mediterrâneo, né? Entrando pelo Oceano Atlântico, tá? Ok? Vamos lá, levando-se em consideração a localização geográfica da civilização fenícia, é possível dizer que, graças à sua posição litorânea, o comércio marítimo teve grande desenvolvimento, além da organização política em cidades-estado. Cadê as cidades-estado? Tá aqui, ó, Biblos, Ugarit, Sidom, Tiro, fundados e liderados pelos próprios comerciantes. Então, eram governados por uma elite comercial. Ah, tá certo? Tá certíssimo. É a A que vocês vão marcar aí, tá? E as outras? Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Não, não foi império. Foi uma confederação de cidades-estado. Né? Não foi império, tá? Expandindo suas posses até o Oceano Atlântico através da colonização de cedro. Não foi império. Não comercializava o cedro. Podiam até comercializar, mas comercializavam uma série de outros produtos. Se organizava em torno de cidades-estado autônomas, sim. Sua principal atividade era o comércio com outras civilizações do crescente fértil, como a Babilônia e a Pérsia. Gente, vamos voltar aqui, tá? A Babilônia está para cá, ó. A Pérsia está para cá, mais longe ainda. As rotas comerciais não levam em direção à Babilônia e a Pérsia, tá? Levam em direção ao mar Mediterrâneo. Então a B está errada e a C está errada. Possuía boas relações com todas as civilizações ao longo do Mediterrâneo. Nunca se envolveu em qualquer conflito. Claro que se envolveu. Conflitos por domínio do comércio. Possuía poderosas cidades-estado ao longo de todo o litoral do Oriente Médio. Monopolizava o comércio mundial, porém foi derrotado em diversos conflitos marítimos que surgiram devido ao seu imperialismo. Não foi imperialista. Tá? Disputou conflitos. A própria cidade de Cartago, que era uma colônia fenícia, disputou com Roma. Tá? Mas não posso marcar essa, letra A, tá? Também monopolizava o comércio mundial. Olha só, monopolizava o comércio mundial? Não, claro que não. Podia ter exercer um grande domínio sobre o comércio do mar Mediterrâneo, mas o comércio mundial é demais, né? Coloque V ou F sobre a civilização fenícia. Então vamos lá. Era uma faixa estreita de terra com cerca de 200 quilômetros, situado entre o mar e as montanhas. Inclusive faria isso em sala de aula. Era de origem semita e ali foram fundadas diversas cidades como Ugarit, Arad, Biblos, Sidom e Tiro. Sim. Ah, mas o senhor não falou de Ugarit e Arad, né? Mas são cidades fenícias também. Sua economia era essencialmente mercantil, praticada principalmente por meio da navegação marítima. Sim. Era contrária à prática da colonização? Claro que não. Né? Olha ali, ó. Cartago era colônia. E do comércio de escravos? Os escravos eram dos bens comercializados. A política era monopolizada pelas oligarquias mercantis? Sim. Os sacrifícios humanos faziam parte dos rituais religiosos? Sim. Os fenícios eram excelentes artesãos de cerâmica, vidro, joias, tecidos? Sim. Excelentes artesãos. Né? Cartago tornou-se a principal colônia do Mediterrâneo? Sim. Olha para você ver como que a 7 contradiz a 3. A unificação não se concretizou em razão do caráter político das cidades-estados. Sim, cidades-estados, cidades independentes. Tá? Vamos lá.
6. Agora, verdadeiro ou falso sobre os hebreus. O documento principal para o estudo dessa história é a Bíblia. Aqui está considerando verdadeiro, tá, gente? Mas deixando a crença religiosa de lado, olhando a Bíblia como um documento histórico, ela tem que ser analisada e interpretada, tá? Então, assim, tem muitas passagens bíblicas que elas têm que ser muito bem interpretadas. Aquilo ali não é um livro de história, tá? E mesmo que fosse, a gente vai ver quem que escreveu, com qual objetivo. Você pega qualquer livro de história antigo, né? Atualmente tem uma preocupação maior com isso, mas em livros de história antigo, por que que deixou de falar uma coisa e incluiu outra? Tem que ter uma análise aí, né? Porque a gente tem que somar, né, um relato histórico com uma fonte arqueológica, né? Então tem um relato histórico falando sobre, sei lá, né, Abraão, tem fonte histórica, tá? Posso fazer essa comparação, ok? Então aqui estou considerando certo, mas cuidado, né? Tem que ter evidência arqueológica. Escavações arqueológicas recentes fizeram importantes descobertas que confirmam os relatos bíblicos. Pois é, aqui está considerando certo, né? Mas, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês em sala de aula, né? Não se tem evidência arqueológica nenhuma sobre a existência de Moisés, por exemplo. Está lá na Bíblia. Tá? Ah, professor, mas Moisés existiu, está na Bíblia. Pois é, está na Bíblia. Aquiles existiu? Uai, tá na Ilíada, do livro grego. Existiu Aquiles? Agamenon existiu? Tá na Ilíada. Ulisses existiu? Tá na Odisseia, tá na Ilíada. E aí? Hã? Bom, sem entrar em polêmicas, tá, gente? Sem entrar em polêmicas. Vamos para frente. O simbolismo da linguagem bíblica facilita sua interpretação? Lógico que não. Né? Muito difícil a interpretação, aliás. Né? Cada momento interpreta a Bíblia de acordo com as perspectivas de cada momento. Né? A Bíblia já foi usada para defender a escravidão, por exemplo. Tá? Sua origem é a cidade de Ur, onde foram conduzidos por Abraão. Tá? Sua evolução política foi caracterizada pela presença de patriarcas, juízes e reis? Sim, não entrei em tantos detalhes, mas sim. Né? Então, os patriarcas foram aqueles que lideravam, né, enquanto os hebreus, quando eles eram ainda nômades, né? Abraão, Jacó, né? Isaac, né? Que é o momento que os pastores nômades eram liderados por esses patriarcas, eram clãs, né? Uma sociedade clânica. Depois eles foram para o Egito, voltaram para Canaã, tá? E aí juízes, figuras importantes vão, né, liderar esse povo, principalmente na luta contra os povos que habitavam a região de Canaã, né? A conquista dos judeus, dos hebreus nessa região. E depois nós evoluímos para uma monarquia, né, centralizada nas figuras de Saul, Davi e Salomão. O reinado de Salomão foi um período de esplendor? Sim, foi um período de esplendor. E foi um período também de decadência, né? Após o reinado de Salomão, inicia uma decadência do reino judeu, ou do reino hebreu. O monoteísmo é traço marcante de sua religião, sendo provavelmente uma influência egípcia. Sim, lembra que eu falei lá, né? Que, né? Eu tinha lá o monoteísmo, né? Do deus Atum, né? Inserido pelo faraó Akhenaton, né? No momento em que os judeus estavam lá, os hebreus estavam no Egito, então possivelmente esse monoteísmo seria uma influência egípcia. Os profetas foram peças importantes da sua religião, reforçando as tradições, pregando a vinda de Messias, sim. Entre os hebreus da antiguidade, os profetas foram considerados mensageiros de Deus, lembrando o povo as demandas da justiça e da lei dadas por Yahvé. Tá aqui, ó, tá? Então eles eram mensageiros de Deus, lembrando, né, os reis, né, o povo, né, a lei, a religião, o monoteísmo, né? Isaías, um dos profetas dessa época, em nome de Javé, ou Yahvé, proclamou: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Está falando aqui do quê? De pessoas que estão conquistando, né? Ajuntam casa a casa, campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Pessoas que estão conquistando, né?
Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, por negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O que esse texto se refere? Né? Esse pronunciamento do profeta Isaías estão ligados a uma época da história hebraica em que ocorre. Tá? Então vamos lá. A alternativa correta é a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Tá? A conquista babilônica, lembra lá, Jerusalém, reino de Judá, reino do sul, foi conquistado pelos babilônios e os judeus foram levados para a Babilônia, foram deportados para a Babilônia, cativeiro da Babilônia. Tá? Então não se refere a sair dos hebreus, tá? Então olha aqui, está se referindo a um período de conquista. Ai dos que conquistam territórios, juntam casa a casa, campo a campo, até serem os únicos moradores da terra. Pessoas estão conquistando, então a terra deles foi conquistada. Então ele está lamentando o fato da terra deles ser conquistada. Tá? Saída dos hebreus do Egito sob o comando de Moisés, poxa, não tem associação. A imigração para o Egito, quando os hebreus receberam terras férteis no delta do Nilo, não. Formação de uma aristocracia que enriquecera com o comércio e com a apropriação de terras dos camponeses, não. Tá? Aqui já colocamos letra D, a diáspora, quando os hebreus foram conquistados, quando os hebreus foram conquistados, né, pelos romanos e se espalharam pelo mundo. Também não fala de diáspora. Tá? Então, letra D, e a gente finaliza essa correção, ok? Então, próxima aula que vocês assistirem, depois de terem feito a aula dos judeus aqui, a gente já está lá na Pérsia, né? Então, a gente faz rapidinho Pérsia e já vai também fazer o módulo 6 e a gente vai fazer a correção aqui também no módulo 6, beleza? Abraço, pessoal, até mais para vocês.